Oi, galerinha! Vamos continuar com o nosso tema da capoeira. Na aula passada, nós falamos sobre a capoeira Angola, que é a capoeira mais antiga, com os movimentos mais lentos, mais malandros, né? E hoje nós vamos falar sobre a capoeira regional, certo? Então, ela é o tipo de capoeira mais recente, ela foi criada pelo mestre Bimba, certo? Então, quais são as características da capoeira regional? É um jogo mais rápido, os capoeiristas eles jogam de pé, né? Eles não jogam tanto no chão quanto na capoeira Angola. Os golpes da capoeira regional são mais rápidos e precisos, certo? Então, a capoeira regional ela é mais esportivizada, ela é mais atlética. Então, falando um pouco sobre o seu criador, o mestre Bimba, ele nasceu em 1900, lá em Salvador, na Bahia, certo? O nome dele é Manuel dos Reis Machados, né? Conhecido como o mestre Bimba. E é muito interessante esse seu apelido, mestre Bimba. Sua mãe, Maria, ela dizia que estava grávida de uma menina. E naquela época não era como hoje em dia, que sabia o sexo antes do nascimento, né? E a parteira que fez o parto de Maria dizia: você está grávida de um menino. E aí elas apostaram. Vamos apostar? Eu digo que a mãe dizia que era uma menina, a parteira dizia que era um menino. E aí nasceu o menino, a mãe Maria perdeu a aposta e o seu filho, Manuel, ganhou o apelido de Bimba. O que é Bimba? Naquela época era o nome popular do órgão sexual masculino, certo? Então ele ficou conhecido como Bimba por essa ocasião, por esse fato. Bem, o seu pai era Luiz Cândido Machado, ele era muito citado nas festas de largo como o grande batuqueiro, certo? Ele era o campeão de batuque, que era uma luta braba, com quedas, e o sujeito jogava o outro no chão. Então ele já tinha o mestre Bimba já tinha essa figura do pai de também lutar, certo? Então, de 1890 a 1937, quero lembrar para vocês que a capoeira era crime previsto no Código Penal da República. Aqui no Brasil, a capoeira foi considerada crime durante 1890 a 1937. Então, só para exemplificar, se tivessem algumas pessoas ou uma pessoa fazendo exercício de capoeira no meio da rua, sabe o que isso causava para eles? 6 meses de prisão. Imagine, 6 meses de prisão porque alguém estava fazendo ou praticando capoeira, certo? Então, aos 12 anos de idade, Bimba iniciou-se na capoeira. Na Estrada das Boiadas, hoje lá é o bairro Negro Liberdade, na Bahia. O mestre de Bimba foi o africano Bentinho. Ele era capitão da Companhia da Navegação. A capoeira estava se transformando em folclore, em apresentações. Então, o mestre Bimba estava muito preocupado com isso. E o que é que ele fez? Criou um código de ética rígido, que exigia até higiene, estabeleceu um uniforme branco e até começou a se meter na vida pessoal dos seus alunos para ensinar, para orientar como bem viver a vida. Mestre Bimba ele teve o cuidado de retirar a palavra capoeira do nome da academia que ele fundou em 1932. Então, para não ficar tão mal visto, ele mudou o nome. Ele tirou o nome capoeira da sua academia, né? E passou a se chamar Centro de Cultura Física e Luta Regional. Então, com isso, o mestre Bimba deu um ar atlético à capoeira e atraiu também as mulheres que antes eram excluídas das rodas de capoeira, certo? Então, as mulheres, antes da capoeira regional, ela era excluída das rodas. Hoje a gente vê nas rodas de capoeira muito comum a presença das mulheres, né, gente, jogando capoeira. Isso foi um avanço cultural, um avanço na sociedade, certo? Então, o resultado foi que a partir de então, a capoeira começou a ganhar alunos de classe média branca, né? E também passou a dividir. Começou a ter
a capoeira Angola, aquela que nós vimos na aula passada, e a capoeira regional. E aí até hoje eles ficam um pouco criticando, existem críticas, né? Mas eles se respeitam muito. Os capoeiristas angolanos dizem que a capoeira regional retira a raiz cultural da capoeira Angola. Eles se acham que a capoeira Angola é a tradicional, que precisa perdurar e ser transmitida para as pessoas. Já os capoeiristas regionais dizem que não, que a capoeira ela precisa progredir, evoluir, ter status de esporte, certo? Então, a gente vê muito claro essa diferença entre a capoeira regional e Angola. Ô, mamãe, deixa meus alunos. Eu vou almoçar. Bem, gente, então os angoleiros, né, os praticantes da capoeira Angola, eles se consideram os guardiões da tradição. São eles que vão transmitir a capoeira, a tradição, a raiz da capoeira, né, chamada de capoeira Angola. E os regionais, eles acham que eles que fizeram a capoeira evoluir. Na verdade, o que é preciso é que se respeite, né, todos os tipos de capoeira. A capoeira não é apenas folclore, não é apenas exibição, é uma luta, sobretudo luta de gênero, de raça, em que os negros eles lutaram pela igualdade, né, pela valorização da sua cultura. E aí a gente precisa, nós, conhecer, vivenciar e, acima de tudo, respeitar. Beijinhos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a capoeira, certo? E nenhum dos dois tipos de capoeira é melhor que o outro, certo? Eles se complementam e merecem nosso respeito.